A gente está nas vésperas de um clássico Grenal que é histórico, o primeiro na Libertadores da América, e a gente já teve um Grenal esse ano, né? Vitória do Grêmio por 1-0 dentro do estádio Beira-Rio. Queria saber como você vê esse Grenal e se vocês conversam entre vocês no vestiário sabendo da importância e da história que é esse Grenal da próxima quinta-feira. Boa tarde a todos. Desde a nossa estreia na Libertadores, a gente já tem consciência que um Grenal no nosso grupo vai ser de muita importância, até pelo seu segundo jogo, onde já começa a definir os lugares no grupo, e Grêmio e Inter vindo de vitória. Agora com o Grenal já vai decidir primeiro e segundo caso de vitória. Então a gente tem esse Grenal com total importância. Bom, Lucas, e o que você acha que mudou daquele primeiro Grenal que foi vencido pelo Grêmio para esse que vai acontecer na quinta-feira? E também pegando como retrospecto as duas estreias na Libertadores, de Grêmio e de Inter, quem que você acha que chega melhor para esse clássico? Vejo o nosso time no primeiro Grenal, chegamos bem, já um pouco melhor, com mais ritmo, com mais entrosamento. Logo depois do Grenal, tivemos um tropeço, mas que isso não nos abalou, tanto que tivemos um crescimento e que chegamos muito bem na Libertadores e comprovamos no primeiro jogo. Acredito que as duas equipes chegam muito bem, acho que chegam parelho na minha visão, principalmente pela estreia que tivemos e que o Inter também. Por ser tão recente, início de temporada, não acredito que tenha um favorito ou que um esteja melhor que o outro. Acho que esteja os times ganhando ritmo, ganhando corpo, e que um Grenal vai ser, como eu disse, de total importância para uma vitória, para consolidar, digamos assim, o ritmo de início de temporada. Bem, Lucas, eu queria que você tentasse passar um pouquinho, é o seu segundo Grenal, né? O que você tem sentido de diferente? Assim, você já disputou outros grandes clássicos na sua vida, esse é um Grenal muito marcante. O que tem te impressionado, te surpreendido mais desse ambiente? E queria que você falasse também desse teu início no Grêmio. Qual tem sido o segredo para tanto sucesso? Assim, por que você acha que você tem dado certo nos números, tem mostrado isso tão rápido? Assim, quando eu desembarquei aqui em Porto Alegre, os torcedores já no aeroporto tem que ganhar o Grenal, tem que ganhar o Grenal. Grenal não se joga, Grenal se vence. E então isso já foi ficando na minha cabeça, e quando se aproximou do primeiro Grenal, eu já queria muita vitória. Agora com o Grenal histórico já na Libertadores, então é algo que eu tenho muito na cabeça, os jogadores aqui também, e que é um jogo à parte de qualquer outro, o Grenal. Agora, falando um pouco nisso da minha chegada aqui, também do desenvolvimento, pelo fato de ter ficado um pouco parado, então sempre fui muito profissional, muito correto com a minha conduta e a minha carreira. Então tinha em mente que tinha que trabalhar muito forte na minha chegada, na pré-temporada, para que quando tivesse oportunidade, poder corresponder, ganhar ritmo, ganhar sequência, ganhar entrosamento com a equipe. E assim foi, e juntamente também com o apoio do Renato, que me deu total liberdade para desenvolver o meu futebol, junto com a comissão técnica. Fui muito bem recebido no clube, então isso foi tudo ajudando para que quando tivesse a minha estreia aqui no Grêmio, e com sequência também, pude colocar meu futebol em prática, ajudar a equipe e ter tido essas boas atuações já de início. Você falou agora, né, Lucas, de Grenal não se joga, se vence, é um campeonato à parte, né, um jogo à parte. Agora, como não deixar que essas questões, né, e às vezes elas vêm muito do torcedor, e você citou agora um exemplo da chegada no aeroporto, que elas não influenciem na atuação dentro de campo, né, para que daqui a um pouco vocês se percam em algum momento do jogo, enfim, por ser um jogo de um grande peso, né, de uma carga de rivalidade, até uma carga emocional muito grande. Como conseguir separar isso no momento que a bola começa a rolar? Acho que não deixar a emoção falar mais alto, de às vezes querer ganhar uma disputa muito forte, ou de às vezes estar no momento ali de irritação, estar no momento nervoso do jogo, e não deixar se perder a cabeça,
deixar o nosso futebol falar mais alto, que como o nosso futebol falou mais alto na estreia da Libertadores, e que seja assim no Grenal dentro de casa agora, porque, como eu falei, a nossa temporada a gente custou um pouco fisicamente e o entrosamento também. Agora eu já vejo que parte física melhor, entrosamento melhor com os jogadores que chegaram, incorporando mais com o time. Eu acho que deixando o nosso futebol falar mais alto, tem tudo para dar certo nesse Grenal. Lucas, tudo bem? Você é goiano, né? Sim. O Grêmio recentemente, na sua história, aí, teve volantes goianos que tiveram destaque aqui, recentemente o Arthur. Queria que tu falasse um pouquinho da tua origem lá. Você é de Bom Jesus, né? Bom Jesus de Goiás. Como é que foi a sua infância lá? Jogava muito futebol? Como é que foi o futebol para você na sua infância? Um pouquinho da sua história pra gente, por favor. Vamos lá. Até gosto de falar um pouco da minha história também. Então, sou nascido em Bom Jesus de Goiás, no interior, aproximadamente 200 e poucos quilômetros de Goiânia. Comecei jogando futebol aos 6 anos de idade, na escolinha, do professor Hamilton, onde foi meu primeiro treinador e que eu tenho um carinho muito grande. Aos 8 comecei a disputar torneios na região, aos 12 saí de casa para morar em Goiânia e jogava na Alvel, onde fui morar na casa dos meus tios para jogar bola e também nunca deixei o estudo de lado. E que tinha parceria com o Cruzeiro, e que fiquei 1 ano e meio, saí dali de Goiânia para fazer o teste, depois que já estava despontando em Goiânia. Cheguei em Belo Horizonte, 2 semanas em avaliação, onde fui aprovado, fiz toda a categoria de base, todo o ciclo, pré-infantil, infantil, juvenil, júnior, até chegar à seleção sub-20 e depois ao profissional. Com 19 anos, e estreiei em 2020, com 20 anos, depois com a chegada do Marcelo Oliveira, onde eu tive sequência, e aí pude conquistar o meu primeiro brasileiro, e com 21 o segundo brasileiro, depois para o Real Madrid, Olympique de Marseille, e aí voltei para o Cruzeiro, e aqui agora no Grêmio. Entre essa trajetória que eu falei muito rápida, teve muitos detalhes, teve muitos altos e baixos, teve muitos momentos bons, momentos ruins, amadurecimento, mas sempre minha família por perto e sempre com muita fé em Deus. Ô Lucas, no primeiro Grenal você foi, digamos, a novidade, assim, né? Quando o Grêmio usou os 3 volantes ali pela primeira vez nessa temporada. Como é que você vê o embate de meio campo desse próximo jogo da Libertadores? Você falou um pouquinho ali, né, da marcação, do jogo pegado. Você acha que esse setor pode ganhar o jogo, para qual seja o lado? Acredito que jogando com 3 volantes, o nosso meio campo fica mais forte, por ter mais jogadores, por ter uma boa qualidade, com nossos 3 volantes que gostam de jogar com a bola e que também tem uma boa marcação, uma boa pegada. Não é o sistema que vinha jogando antes, mas que a gente começou a jogar, até porque deu certo a partir do próprio primeiro Grenal. E é uma formação que eu vejo que o Renato ganha a mais para poder utilizar. Tem outros jogadores que estão voltando, recuperando melhor forma física, como que é o Thiago, como também o Jean, e que vai o Renato saber administrar da melhor forma, mas que fica mais uma opção com 3 volantes, como eu falei, que é uma boa alternativa, e principalmente no jogo truncado que é de Libertadores. Lucas, você jogou contra o Grêmio nesses últimos anos, agora está fazendo parte desse grupo. E esse Grêmio encantou o Brasil por muitos anos, com a sua maneira propositiva de jogar, mas a gente está percebendo que esse ano o Renato está colocando algumas alterações táticas nesse time. Já disse que hoje vê o Everton muito mais como um segundo atacante do que um jogador de lado, está colocando os 3 volantes para jogar. Você acredita que esse Grêmio, que hoje você faz parte, está mudando um pouco essa maneira dos últimos 3 anos de jogar? Está sendo um time que pode também, como foi até no Grenal do Beira-Rio, jogar um pouco mais reativo, esperando o adversário? E eu acho que aí, no caso, é mais questão de maturidade de jogo e também de jogo a jogo. Vai ter momentos que vão ter que
suportar bem a pressão e marcar um pouco mais. Vai ter jogo que a gente vai ter que ser mais ousado e atacar um pouco mais. Não acredito que a gente vai perder a característica principal, que é a posse de bola, o controle total do jogo, chegando bem no ataque, mas que acredito que com o passar do tempo se deve ter ajustes na equipe, como está tendo agora. Bom, Lucas, você falou há pouco sobre a situação dos 3 volantes e acabou de falar em ajustes. Você acha que essa formação com os 3 volantes ela está 100% pronta já? Porque o Renato ele vem utilizando desde aquele Grenal e de lá para cá o time titular sempre com esses 3 volantes. Tá tudo certo já? Tem algum ajuste para ser feito ainda? Sempre tem ajustes a ser feito, até porque a gente sempre vai jogar com adversários com formação diferentes, com jogadores com características diferentes. Então, sempre vai ter que haver ajustes nos treinamentos, mas que com o passar do tempo, acho que fica mais entrosado, mais consolidado quando tiver a opção de jogar com os 3 volantes. Bom, no clássico e também no jogo de Cali, né, que são, digamos assim, os emblemas do ano dessa maneira de jogar, que são os jogos mais importantes, né, que o Grêmio teve até agora, a formação deu resultado, né, a gente percebeu pelas vitórias e tudo mais. Agora o jogo é dentro de casa, né, e aí tem que propor um pouco mais. Vai ter alguma diferença? Né, como é que vocês até vão trabalhar isso nessa questão de ter os 3 jogadores ali, você, o Matheus e o Maicon, mas de propor um pouco mais, porque o Grêmio vai estar jogando em casa e o torcedor vai acabar, por natureza, exigindo isso. Natural também que em casa temos mais a posse de bola, propomos mais o jogo, como a gente gosta de comandar o jogo, principalmente em casa. Como eu falei, a questão de ajuste, no caso, optando por jogar com os 3 volantes, de ter os volantes um pouco mais soltos, de ter a liberdade de pisar dentro da área, de ter chegada, até mesmo de talvez ter uma ultrapassagem pelas beiradas. Então caso de treinamento, caso de ajuste, para que nessa formação a gente também seja mais ousado e mais ofensivo. Lucas, estou fugindo das perguntas grenais aí, né? O que tu mais sente saudade, falta lá de Goiás? E se a família vem acompanhar o jogo aqui quinta-feira? Então, minha família é sempre muito presente na minha carreira. São apaixonados por futebol, principalmente meu irmão. E estavam aqui presentes na minha apresentação. Para esse Grenal da Libertadores, meu irmão vem, como representante, um amigo também vem. Lá de Goiás, eu gosto muito da vidinha pacata que e também gosto muito de estar sempre na fazenda com a minha família, tanto que quando sempre tenho folga vou para lá para ficar tranquilo e para comer o arroz com piqui da minha avó.